Bom dia a todos vocês. Eu sou Fabiana Ferreira, sou a fundadora do projeto Ponto de Apoio. É um movimento popular onde a gente tenta trazer para Itapevi uma coordenadoria de políticas públicas para as pessoas com deficiência, visto que em 2004, segundo o IBGE, que foi o último feito, tínhamos em Itapevi mais de 40 mil pessoas com deficiência ou algum tipo de deficiência. Então essa demanda é muito necessária e a gente conseguiu apoio para poder estar trabalhando e trazendo para Itapevi, desenvolvendo em Itapevi essa coordenadoria, ao menos uma coordenadoria. Na verdade, o ideal seria uma secretaria, mas ao menos uma coordenadoria que dê apoio às pessoas com deficiência. E por quê? Porque quando eu me tornei uma pessoa com deficiência, eu não tive nenhum apoio. Eu não sabia onde procurar apoio. Então, por isso, criei esse movimento popular com o apoio da imprensa nacional, através do jornal Estado de São Paulo e do jornalista Luiz Ventura, também com o apoio da senadora Mara Gabrilli, da secretária Célia Leão e também do Cito Torquato, secretário de São Paulo, da pessoa com deficiência e também da Câmara Municipal daqui de Itapevi. Esse é um projeto que a gente trabalhou bastante, fomos buscar apoio para poder trazer, porque depende do poder executivo e legislativo da cidade para que isso aconteça. E depende principalmente das pessoas. As pessoas serem conscientizadas dos seus direitos, né? Então são direitos que todos nós temos de igualdade, de inclusão. Então a minha luta é por inclusão. E inclusão não é inserção, gente. As pessoas confundem um pouco. Então assim, incluir não é inserir. Quando você insere uma pessoa, você não está incluindo. E nós estamos lutando muito para que as pessoas sejam incluídas, porque é direito. A lei, a LBI, que nos dá esse direito e tantas outras leis que foram feitas para que a pessoa com deficiência tivesse todos os seus direitos respeitados e aplicados no seu dia a dia. Quando eu fui trabalhar, quando eu voltei ao mercado de trabalho, tinha uma advogada chamada doutora Alice Gonçalves, que trabalhava junto comigo. E nos momentos de folga, eu começava a contar para ela o que eu tinha passado. E ela falou, não, isso não pode se perder, isso tem que virar um livro. E aí eu falei, poxa, um livro, mas eu não sou escritora. Ela falou, apenas escreva. E eu fui escrevendo e na minha cabeça eu tinha todos os detalhes de tudo que havia acontecido. Nada se apagou. Só que assim, é como se eu estivesse contando a história de uma outra pessoa. Então eu comecei a escrever e quando chegou no final, o marido dela, que é músico, o Frank, ele acabou a gente debatendo ali qual seria o nome do livro e ele falou, Fabiana, eu sinto que o fogo pode ter queimado o teu corpo, mas não queimou tua alma. Então, o fogo não queima a alma. E daí para frente eu vi que havia um propósito. O propósito era de que tudo que havia me acontecido não era apenas para que eu pudesse guardar para mim ou para algumas pessoas, mas que eu pudesse jogar para o mundo. Porque Deus me deu assim a capacidade de sonhar muito alto. E Deus deu isso a todos. Só que eu uso e eu sonho muito alto. Então eu vejo essa história sendo contada no mundo todo, porque a gente tem que contar as coisas boas que Deus faz na nossa vida para todo mundo. Né? Então assim, só que para você chegar no bom, às vezes você precisa passar por um processo. E quando eu aceitei esse processo, que não é fácil você aceitar, a princípio, eu confundia muito a aceitação com... se eu aceitar, eu estou achando que está certo, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aceitar é aceitar, se aceita e supera. Né? Então, quando isso aconteceu, o livro nasceu. Né? Então, uma coisa depois da outra, sempre caminhando assim. Espelho, quando aconteceu o acidente, foi algo que eu não tive logo de cara. Então eu não sabia a proporção do que tinha me acontecido. Não tinha a menor ideia do que tinha acontecido. Realmente eu fiquei anestesiada, leiga. E eu sou uma pessoa até que muito curiosa, mas eu não tinha noção do que havia me acontecido. Eu não tive em momento nenhum essa noção. Eu só tive essa noção quando eu cheguei em casa, meus filhos correram e aí eu falei, poxa, me dá um espelho. E quando eu olhei, demoraram para me trazer um espelho, e quando eu olhei para esse espelho, o espelho foi subindo na minha frente e a impressão que eu tive foi, morri, tô no inferno e esse corpo não é meu. O que aconteceu? Né? Então esse foi o primeiro baque, mas eu segurei, porque eu não podia deixar a minha mãe ainda pior do que ela já estava, minhas irmãs, minha família, eu tinha que preservar, eu não podia fazer isso. A degola é algo que quando alguém fala para você, olha, você vai ter que fazer uma degola, você fala assim, como assim? Você vai
são termos técnicos e te assusta. Me assustou muito fazer essa degola. E principalmente porque quando eu fui fazer a degola, eu já tinha tido alta do hospital, tive que voltar para fazer essa degola. Essa parte do meu queixo, ela estava colada aqui no tórax. Então, não tinha como, né, levantar. Era necessário, enfim. Mas eu fui fazer essa degola sob muita pressão. Porque o meu ex-marido, né, na época marido, ele me disse que ele me deixaria no hospital para fazer a degola, mas que ele não voltaria para me buscar. Mas Deus é tão bom que aí todo o medo da degola foi embora. E eu fiquei com medo dele me deixar. Então, eu foquei toda a minha energia e tudo que eu podia, todas as minhas forças para que ele voltasse para me buscar. Porque eu não queria ficar sozinha. Eu não podia ficar sozinha. Eu achava que eu ia estar sozinha. Mas eu não estava sozinha em momento nenhum. Então, essa é a questão. Fiz a degola e tô aqui. E ele foi me buscar. Então, só desviou, né, a parte do medo. Qual era o maior medo? E o banho? O banho do queimado é uma tortura de guerra. O banho do queimado é algo assim que não dá para explicar com palavras. É surreal, é muita dor, é muito sofrimento. A morfina não dá conta de parar a sua dor, de parar. Então você desmaia, acorda. É desumano, né? Hoje eu sei que existem outros tratamentos. Naquela época eu não tinha a menor ideia de que existiam esses tratamentos, mas hoje existem outros tratamentos. Hoje não, já existia, mas quando você é leigo no assunto, você não sabe muito para onde correr. E a nossa saúde, infelizmente no Brasil, quando se fala de saúde pública, a gente acaba agradecendo o mínimo que eles te dão, sendo que na verdade você tem direito a muito mais que aquilo, né? E o banho foi terrível. Até que um dia, já em casa, ainda muito debilitada, eu resolvi enfrentar o chuveiro. Já estava mais ou menos cicatrizado, todos os meus enxertos. E eu pedi para minha mãe que ligasse o chuveiro. E eu fui para o chuveiro, assim, nos passos lentos, como quem vai para o matadouro. Chorando muito, com muito, muito medo. Mas eu consegui enfrentar. E quando eu entrei debaixo do chuveiro, foi um alívio na alma, no espírito. Não doeu. Foi sensacional. Deus nos fez com a capacidade de sonhar. E Deus nos fez para viver. Deus não nos fez para poder a gente apenas existir, ser um poste. Poste existe, abóbora existe, pessoas vivem, pessoas sonham. E a gente tem que agradecer muito por ter essa capacidade de sonhar. E a gente não pode sonhar também um sonho limitado, um sonho pequeno. A gente tem que sonhar alto, sonhar grande. E eu sou assim, eu sou um copo que transborda, eu não sou um copo pela metade. Deus me fez assim, e Ele vem me forjando dessa forma, né? Sempre assim, sonhando, porque quem não sonha realmente não vive, você fica estacionado na vida, à margem, e Deus não quer ninguém à margem, Deus quer todo mundo vivendo. Eu não posso ficar ali parada vendo os carros passar, à margem da vida. Então, era tudo o que eu queria naquele momento, era poder viver e não ficar dentro de casa, coçando essas feridas, como eu fiquei durante algum tempo. Era para ser mais, segundo os médicos, mas eu só acho mais em quebrar diagnósticos dos médicos, entendeu? Então, assim, eu não, né? Eu acredito que Deus, que está na minha vida, quebra todos esses diagnósticos. Porque todos os nãos que eu recebi, todos os você não consegue, todos os você não pode, todos os para você não vai dar certo, caiu-se por terra. Então, eu vivo. Porque meu Deus é vivo e Ele me fez para viver. Eu fiz 35 cirurgias ao total, é muita cirurgia. Cada cirurgia era uma média de 500 pontos, cada cirurgia. Eu fiquei careca 4 vezes, porque eu tive que tirar a pele da cabeça para poder enxertar, né, algumas partes do corpo. E eu comecei a sentir que as últimas cirurgias, as pessoas queriam que eu fizesse. Já não era mais eu quem queria fazer aquelas cirurgias. Para mim já estava bom. Então, quando eu tive a convicção, plena convicção de que eu estava bem comigo, que eu havia aceitado o que tinha acontecido, eu não precisava mais de cirurgia. Não tinha mais porquê. A luz já tinha voltado nos meus olhos. Eu já conseguia enxergar a vida e vivendo essa vida. Então, eu não precisava mais fazer nenhuma cirurgia para agradar ninguém. Então, nesse momento, eu desisti. Parei de fazer cirurgia, porque eu já estava plena. Eu sabia do que eu era capaz dali para frente.
A palavra limite, na verdade, eu nem tenho essa palavra no meu contexto de vida. Eu não coloco limite na minha vida. Limite, existem crenças limitantes, né? Que nos faz achar que não, eu posso só até aqui, o meu limite é até ali. Não existe limite. O que você quer? Aonde você quer chegar? Primeiro você precisa saber o que você quer, aonde você quer chegar. Né? E isso eu acabei passando para os meus filhos. Não tem limite. Ah, mãe, mas poxa, imagina que eu vou conseguir entrar numa universidade, vou fazer uma USP, Por que não? Por que você não vai conseguir? Só depende de você. Então assim, não tem limite. Não existe limite. Deus não nos fez com limites. E tudo que passar daquilo que é da minha alçada, Ele resolve. Então não tem limite. Eu não tenho limite nenhum. Muitas das vezes, famílias são aquelas pessoas que você escolhe para estar ao seu lado. Eu tenho minha família, eu tenho 6 irmãos, sendo 5 meninas, 6 comigo, somos em 7. E minha mãe e meu padrasto. Minha mãe se foi há 2 meses, ela faleceu devido à Covid, né, um dos motivos. Mas eu tive uma família de amigos, de pessoas que Deus foi colocando no meu caminho e que se tornaram família, né? Tenho hoje o meu marido também, tenho os meus filhos. Então assim, família é o nosso porto seguro? Sim, sempre vai ser, a gente sempre vai voltar para a família. Só que tem algumas coisas no meio da família que te desmonta também, que você não espera da família e que acontece. Mas você aprende. Se você tiver realmente a fim de desenvolver, de crescer, de ser alguém melhor, porque qual é a nossa função na Terra? É nos melhorar, né? Essa jornada que nos é colocada é para que a gente possa melhorar, crescer como ser humano, né? Olhar para o próximo. E muitas das vezes a família, essa que você adota, desses amigos que eu costumo chamar de anjos que Deus coloca no meu caminho, porque Deus já foi lá no meu futuro e já voltou e Ele já preparou tudo, está tudo preparado, inclusive essa família, que cada dia chega mais um. Essa é a importância da família. Para todos vocês que estão assistindo essa matéria, que estão acompanhando nesse momento, eu quero deixar uma mensagem curta, mas uma mensagem forte. Primeiro, sonhe, acredite, tenha fé. Não tem nada, absolutamente nada que seja impossível para Deus. Então, quando você tem fé e você acredita, você sabe que você vai conseguir, você vai atingir o seu objetivo e que tudo há um propósito. Há um propósito para tudo. Nada acontece à toa. Não tem um por acaso, um aconteceu porque aconteceu, não. E uma outra coisa que eu vou dizer para vocês. Quando os nossos valores, eles são ameaçados, é hora da gente mudar as nossas políticas, as nossas condutas, né? As nossas políticas principalmente, e não os nossos valores. Vamos sempre lutar por aquilo que a gente acredita, vamos lutar pelo que é certo, pelo que a gente acredita ser certo. Vamos ter fé e vamos acreditar que tudo pode ser diferente. É uma jornada cada dia rumo ao fim aqui nessa terra. Mas a gente pode passar por aqui com dificuldades, com sofrimentos e superá-los, como eu superei. Meu livro, esse daqui, O Fogo Não Queima a Alma, uma história de superação. Vocês podem encontrar através da página do Facebook, que é a página do livro, tem o nome do livro, tá? Vai estar o contatinho aí, com certeza escrito para vocês, direitinho. É só entrar em box, fazer a solicitação e a gente responde. E o projeto Ponto de Apoio, que é um projeto que a gente precisa realmente que a população se mova, né, para que só vai ser bom quando for bom para todo mundo. Também temos uma página chamada página Projeto Ponto de Apoio. É só entrar lá, acessar, curtir e acompanhar a gente, né? Vai lá, curte, faz seus comentários, faz suas perguntas. Você, pessoa com deficiência, você que tem um filho com deficiência, um parente com deficiência, vocês que pensam na sociedade como um todo, entra lá, clica, pergunta, a gente responde. E o nosso trabalho é esse. O nosso trabalho é levar esperança e levar principalmente a certeza de que os seus direitos serão garantidos. E esse livro é o livro que te traz a esperança de dias melhores. Eu passo por dias melhores.